Bom dia! Estamos começando agora mais um Classe Trabalhadora em Debate e nesta manhã recebendo a Luzineia, que é presidente do Sindsaúde. Seja bem-vinda. Isso, bom dia a todos os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, né? É um prazer que a gente possa conversar com a classe trabalhadora de perto. Vamos começar então, Luzineia, falando da questão da saúde aqui em Goiânia. A gente, até mesmo que os trabalhadores dos Correios, às vezes um diretor, reclama que foi numa UPA ou foi num postinho, né, de bairro e não teve um atendimento por falta de profissionais ou por falta de material. O que está acontecendo em Goiânia? O que está acontecendo em Goiânia é o que está acontecendo na maioria dos municípios e no estado de Goiás, né? A gente tem uma gestão que não tem compromisso com a saúde, que infelizmente tem muito mais compromisso com a rede privada e com o lucro do que de fato com o atendimento do usuário, né? A gente tem um prefeito que passou durante 4 anos sem fazer investimentos, né, na saúde, fechou várias unidades de saúde com o intuito de reformas, né? No entanto, essas unidades permanecem fechadas, permanecem sem serem abastecidas, né, de forma adequada, e isso, é claro, se reflete no atendimento à população. Que fica aí peregrinando, né, de um cais para um outro. Isso. Na verdade, o Sistema Único de Saúde, ele deveria ter como porta de entrada as unidades básicas de atendimento à saúde, sejam de atendimento à saúde da família, né, que são uma estratégia onde você tem uma equipe multiprofissional atendendo agentes comunitários de saúde, ou em unidades básicas, onde você tem aquele clássico ambulatório funcionando, né? Essas unidades deveriam ser portas de entrada e também as unidades de urgência e emergência quando for o caso, né? Quando você não conseguiu resolver o problema lá no ambulatório, você vai para as unidades de urgência e emergência, hoje representadas pelas UPAs, né? As unidades de pronto atendimento. Entretanto, essas unidades que deveriam ser de passagem, né, o usuário ou o paciente, ele não deveria ficar mais do que 24 horas numa unidade dessas, aguardando uma transferência para uma unidade de referência. O que acontece hoje é que a regulação feita pelo Estado impossibilita muitas vezes que esse paciente seja atendido numa unidade de referência, como por exemplo o Hospital de Urgências, o GOL, as maternidades, né, do Estado, enfim, todas as outras unidades do Estado, porque muitas vezes esses pacientes são selecionados. Aquele paciente que custa mais, ele tem mais dificuldade para entrar e ser atendido nessas unidades de referência. Acaba lotando as unidades e a gente vê uma outra questão aqui, principalmente em Goiânia, que vem muita gente do interior também, né? Goiânia é uma unidade polo de atendimento, né? Um centro de referência, porque tem, claro, né, possibilidade de atender a média e a alta complexidade. O que é a média e a alta complexidade? A possibilidade de fazer cirurgias de grande porte, de atender outras especialidades, né? Então, Goiânia é uma sede de atendimento especializado em função do seu tamanho, né, da capacidade tecnológica de atendimento. Isso não deveria ser um problema, né? O Goiânia deveria atender esses pacientes que vêm do interior e deveria receber por isso, né? É possível, inclusive, que isso seja feito. Agora, o que acontece é que muitas vezes a pactuação entre os municípios, né, ela tem problemas que precisam ser resolvidos nas comissões intergestores bipartite, que seria entre Estado e municípios, né? Mas, infelizmente, às vezes há problema na falta de repasse do Estado para os municípios, e muitas vezes os municípios dizem que compram serviços aqui de Goiânia, né, que é a cidade polo, e muitas vezes esses serviços não são, de fato, repassados aos municípios da forma como deveria. Então, não é só uma questão de que Goiânia recebe muita gente do interior, recebe muita gente do interior porque tem pactuação com muita gente do interior, recebe para fazer esses serviços, né? Então, há um descompasso entre Estado e municípios em relação a essa regulação do atendimento e também, é claro, a gente tem uma demanda muito maior do que a oferta de serviços que Goiânia tem capacidade para atender. Mas, para além disso, a gente tem também o Estado que acabou fechando as portas das
as unidades especializadas, né, as unidades de grande porte, como eu já citei aqui, o GUGOL, HGG, o próprio CRER, e o que dificulta que os pacientes sejam atendidos, em função de que hoje a gestão dessas unidades é feita por organizações sociais, e essas organizações sociais, por sua vez, é óbvio, embora tenha uma personalidade jurídica que diz que elas não podem obter lucro, nós sabemos que há várias formas de obter lucro, e uma delas é garantindo que o atendimento seja o mais simples e menos custoso, né, o menos dispendioso, e aí é onde a gente fala que há uma seleção de pacientes. E aí, já falando das organizações sociais, é uma realidade muito grande aqui no estado de Goiás, e a gente percebe, assim, essa questão da falta de investimento, sucateamento das unidades, falta de material, também é um intuito de falar que a prefeitura não consegue administrar essas unidades, dessa desculpa de a gente precisa de uma organização social. O que a gente está vendo acontecer em Goiânia é o mesmo que aconteceu no estado de Goiás à época em que entraram as organizações sociais no governo Marconi Perillo. À época, eu trabalhava inclusive no HDT, que é o Hospital de Doenças Tropicais, o Hospital Anuar Awad, e faltava tudo, faltava de cobertura para tratamento de feridas a antibióticos de largo espectro. E a grande justificativa do Estado era, não, nós não temos competência para administrar as nossas unidades próprias, a gente precisa de um terceiro. E em Goiânia está acontecendo a mesma coisa, né? A gente teve a saída de um secretário de saúde que tinha inclusive ligação com essas organizações sociais, já tinha sido diretor do HGG. Posteriormente, a gente tem um secretário de saúde que vem de São Paulo, que é também ligado a organizações sociais no estado de São Paulo, que faz um chamamento público, inclusive, para a contratação de médicos e outros profissionais, cujas empresas, grande parte delas, são de São Paulo, né? Então, a gente vê uma relação muito, muito promíscua, né, com essas organizações sociais, que precisa ser questionada pelo judiciário, e nós vemos, por outro lado, uma gestão absolutamente desqualificada para o atendimento à população. Então, a gente vê faltando soro no momento em que a gente está vivendo uma epidemia de dengue, né, em que as pessoas têm que ir para as unidades de saúde levando scalpes, por exemplo, para infusão venosa de crianças, porque o município não está fazendo o provisionamento adequado, a falta de medicamentos, a falta de insumos e a falta de profissionais, né? Então, a grande justificativa hoje é que, assim, não conseguimos fazer a gestão das unidades do município, a gente precisa privatizar. É como se você estivesse criando a dificuldade para vender a facilidade. Sim. Aqui nos Correios é a mesma história. Os funcionários, né, os trabalhadores dos Correios conseguiram barrar isso nos últimos anos e até no ano passado com a eleição desse novo presidente, porém é uma coisa que continua, ela nunca vai terminar, e assim a gente percebe a precarização das unidades, a falta de concurso público, para mostrar para a população, olha, o governo não consegue mais gerir os Correios, a gente precisa vender. Só que na hora de vender também vale muito e está todo mundo interessado. Então, se fosse uma coisa que estivesse falindo, que não desse lucro, não ia ter ninguém interessado, né? E é a mesma questão das OS. As OS têm muito interesse. Sim, a gestão de unidades de saúde, né, é uma gestão que vai envolver milhões de reais. Então, nós sabemos, por exemplo, que hoje o Estado repassa para as organizações sociais, para algumas, né, valores acima de 6, 7 milhões mês. Então, a gente tem que entender que é um volume de recursos muito grande. Quando você computa isso ao longo do ano, ao longo dos meses, são bilhões de reais que estão indo para a iniciativa privada. E aí, eu não tenho nenhum problema de que a iniciativa privada, né, possa trabalhar, possa oferir lucros, mas isso tem que ser explícito. Isso não pode ser da forma como tem acontecido hoje. E a gente precisa entender que saúde é um direito social, garantido na Constituição. Sim. Saúde não pode ser tratada como mercadoria. A vida das pessoas não pode ser tratada como mercadoria, como a gente tem visto acontecer. Então, hoje, a gente vê crianças morrendo nas UPAs, né, nas unidades de pronto atendimento. Nós tivemos recentemente um caso de uma criança que ficou 36 horas esperando para ser transferida, né? Ela não poderia ter ficado lá mais do que 24 horas. E ela morreu, né, porque ela não conseguiu ser encaminhada para uma UTI. E por que uma criança, né,
tem que morrer numa unidade de pronto atendimento, sendo que nós sabemos que existem leitos, que existe possibilidade de atender essas pessoas. A gente não está conseguindo porque existe um mercado da saúde, né, que visa lucro, e esse lucro é contrário à vida. Infelizmente, as pessoas que estão pensando no lucro não pensam na vida, não pensam no usuário, não pensam na saúde como um direito, né? Então isso é muito sério e a gente realmente precisa discutir saúde de acordo com o texto constitucional. Sim, e aí para finalizar, Luzinéia, o que o Sindsaúde tem feito para melhorar essa situação, não só da população, mas também dos trabalhadores, né? Olha, nós temos feito várias ações, entre elas, é óbvio, né, aquilo que é praxe, do dia a dia, do cotidiano dos sindicatos, né? Que é fazer movimentações, fazer paralisações, fazer atos públicos, audiências públicas, mas para além disso a gente tem entrado com muitas ações no judiciário para tentar barrar o andamento desses processos de entrada das organizações sociais e de empresas do terceiro setor, né? Mesmo que não sejam organizações sociais, mas que são uma forma de privatizar a saúde, como por exemplo foi tentado recentemente pelo secretário atual, que era contratar empresas, né, para subcontratar médicos como pessoa jurídica, e agora estenderam isso para todos os outros profissionais de saúde. Recentemente, agora, a última tentativa foi de privatizar o SAMU, está em andamento esse processo de privatização do SAMU, a gente tem tentado barrar, inclusive, com ação no Ministério Público e com medidas judiciais. Infelizmente, a gente tem visto o judiciário muito silente em relação ao que está acontecendo, inclusive o próprio Tribunal Regional Eleitoral, porque em processo de campanha, né, eleitoral, a gente tem visto o prefeito tomar atitudes que são no mínimo questionáveis, né? Querer privatizar, querer fazer contratualização com empresas, coisas que ele não fez nos 4 anos, ele tentar fazer agora. Sim, nos últimos então isso segundos. É muito, muito sério, e a gente precisa de ação também do poder público, né, do poder judiciário, do Ministério Público e da Justiça Eleitoral, porque isso precisa ser questionado. Sim. E é isso que a gente percebe mesmo, né? Fica 4 anos sem fazer nada e nesses últimos meses agora, antes da eleição, eles começam a agir, começam a fazer muita coisa, a inaugurar muitas unidades, e aí a gente também vê isso, inaugura muitas unidades sem mão de obra, sem trabalhadores, sem equipamentos, então... Isso. Na verdade, são unidades para você sair bem nas redes sociais. Sim. Porque hoje a verdade, né, a narrativa é aquilo que está nas redes sociais, não é aquilo que vai para a grande mídia, não é aquilo que é divulgado pelas pessoas. Infelizmente, se você tem um bom discurso, se você tem uma boa rede social, aquilo parece realmente verdade. Mas a realidade é que as unidades estão sucateadas, elas estão com trabalhadores precarizados, a gente tem tido uma maioria de contratos, credenciamentos, né, pessoas que estão trabalhando sem direito social nenhum, né, sem direito a férias, 13º, não podem adoecer porque não podem ter licença saúde, porque senão não recebem, porque recebem por plantão. Então, a situação dos trabalhadores da saúde hoje é de precarização total e a gente precisa rever esse modelo se a gente quiser garantir um sistema único de saúde universal, integral, conforme previsto na Constituição, e equânime. E é importante, né, pra gente finalizar, é importante que a população se atenha a isso, que fique sabendo disso, porque a gente entende também, a pessoa tá ali doente, tá com o filho doente, chega na unidade de saúde, ela briga e tal, reclama, mas ela precisa ver também o lado do trabalhador, né? Que tá trabalhando ali sobrecarregado, sem equipamento. Isso, mas você falou uma coisa muito importante. A população precisa conhecer e atuar de acordo com o seu papel. Nós temos na saúde os conselhos de saúde, Sim. né? São espaços onde a população, junto com trabalhadores e gestores, podem atuar, o que a gente chama de controle social. Infelizmente, a gente tem, além de poucas entidades que fazem parte do conselho, grande parte das que fazem já estão há muitos anos, com entidades muitas vezes representadas pelas próprias pessoas, sem uma representatividade real na sociedade. Então a gente precisa ter outras entidades que participem do controle social, precisamos ter a população participando do controle social nas unidades de saúde, nos conselhos locais de saúde, para que elas possam cobrar
né, que o poder público faça aquilo que está previsto nos planos municipais de saúde e para que as políticas públicas possam realmente ser efetivadas. Sim, e para a população participar é bem simples, né? É só ela ir lá naquele local. Isso. Para que você possa participar dos conselhos locais de saúde, basta que você seja usuário daquela saúde, daquele local. Então, por exemplo, se eu moro aqui no bairro, sei lá, Parque Anhanguera, então eu frequento aquela unidade de saúde, é lá onde é a minha referência para atendimento à saúde, eu preciso saber se o conselho local de saúde daquela unidade está funcionando e eu preciso saber o dia, horário das reuniões e participar. Agora, se eu sou uma entidade, como o Sintec, por exemplo, eu posso também participar do controle social, eu posso participar como usuário do Sistema Único de Saúde. Não sou trabalhador da saúde, mas sou usuário do Sistema Único de Saúde e tenho direito de participar do conselho. Então, a gente pensa assim, mas o SUS não é problema meu, meu problema são só os correios, né? Mas todos nós somos usuários do SUS, né? A gente utiliza através da vigilância sanitária, a gente utiliza através de transplante de órgãos, vacinas, a gente né? utiliza as vacinas. Então, todos somos responsáveis pelo Sistema Único de Saúde. Então, tem entidades que são combativas, que são realmente preocupadas com a execução das políticas públicas nesses espaços, é fundamental. Então, a gente tem feito, inclusive o Sindsaúde tem feito um trabalho de chamar, né, as entidades para participarem dos movimentos sociais, movimentos populares em defesa da saúde. Inclusive, queríamos convidar aí o Sintec a fazer parte também, né, desse grupo que a gente está chamando de MOPS, né, Movimento Popular da Saúde, e todos aqueles que possam e queiram contribuir são muito bem-vindos. Então tá bom, vou falar aqui com os diretores também e você também, trabalhador que estiver nos assistindo, procure ir à unidade de saúde que você usa para estar participando das reuniões e desse conselho, né? Que é muito importante também levar suas pautas e participar dessas discussões. Exato. E aí, só para lembrar, nos conselhos municipais é preciso que você esteja ligado a uma entidade, né, da sociedade civil organizada. Por isso que eu falei aqui do Sintec, que é preciso você estar representando uma entidade. Nas unidades de saúde, não. Você pode participar como cidadão, né, sem nenhum problema. Então, a gente faz esse convite aí para todos e todas que queiram contribuir com a saúde pública de qualidade. Então, quero agradecer a sua participação, Luzinéia, e deixar o espaço aberto para as novas conversas, novas oportunidades. Eu é que agradeço a todos os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, e a gente quer engrossar aí essa luta, né, para garantir que as instituições públicas que prestam um serviço essencial à sociedade, como é o caso dos Correios, possam continuar, né, fazendo isso com a gestão direta, pública e de qualidade. Obrigada.